Olá, um bom dia para você. Estamos iniciando mais uma semana, estamos iniciando mais um dia e junto com o nosso dia, junto com a nossa semana, iniciamos também novos desafios, situações a qual precisamos romper, superar e vencer. E nesta manhã eu quero compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 27. Diz assim: tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe no seu manto. Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as suas vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada desse mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Essa passagem é uma passagem muito especial que nos conta a respeito de uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, um fluxo de sangue contínuo. A palavra diz que ela já havia passado por vários médicos, mas que não tivera nenhum resultado. A sua fragilidade, por conta de um tempo de uma espera, a sua condição física, emocional, estava debilitada, estava fragilizada. A palavra diz que um certo dia ela ouviu falar de Jesus e a partir daí tudo começou a acontecer diferente. Mas eu quero compartilhar com vocês a respeito dessa história, a qual a palavra do Senhor nos traz, o relato desta mulher, que ela enfrentou alguns princípios básicos para que ela vivenciasse e recebesse o milagre. Nós estamos vivendo um tempo de vulnerabilidade, estamos vulneráveis. Estar vulnerável é estar fragilizado diante das situações. Estar vulnerável é estar suscetível a feridas, a ser ofendido. Estar vulnerável é estar frágil, é estar sensível. E estamos vivendo esse momento, estamos vulneráveis. E esta mulher, ela também se encontrava vulnerável diante de uma espera, diante de uma aflição, diante de uma enfermidade a qual ela atravessara por 12 anos. E eu quero compartilhar com você neste dia alguns destes princípios, porque eles podem ser ferramentas para nos ajudar a também nos levantar e a enfrentar toda a situação que muitas das vezes nos envolve. No versículo, o versículo antes, no versículo 27, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, primeiro princípio, primeiro ponto que essa mulher ela coloca, primeiro ponto, ouvir. Ela ouviu falar de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Ela ouviu falar de Jesus. Imediatamente, após ela ouvir falar de Jesus, segundo passo, ela tem uma ação. Ela precisa tomar uma atitude. E a palavra diz que ali estava uma grande multidão que seguia Jesus e o comprimia, uma grande multidão. Então, preste atenção comigo, acompanhe comigo nesta manhã esse raciocínio desta palavra, que ela pode edificar e fortalecer a sua vida, o seu coração. Ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude mediante uma ação de ir ao encontro de Jesus. Só que à frente dela, ela encontra uma multidão, uma grande multidão que estava seguindo Jesus, estava ali, comprimia Jesus. Então havia uma grande barreira.
As barreiras sempre irão existir nas nossas vidas. Nós podemos estar movidos como essa mulher de fé, porque quando ela ouviu falar de Jesus, sua fé foi ativada, foi direcionada. A palavra fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nos motivamos e entramos em ação mediante a fé e tomamos uma atitude, e como esta mulher, mas logo em seguida ela se depara com uma grande multidão, ou seja, barreiras a ser rompidas, as barreiras que ela precisava ultrapassar. E lembre-se, estamos vulneráveis, e diante da vulnerabilidade, diante da fragilidade, muitas vezes seremos tentados a recuar e a deixar para lá. Seremos tentados a recuar e a desistir. Porém, esta mulher, ela rompeu, a palavra diz que ela rompeu a multidão. Ela rompeu a multidão até chegar bem pertinho de Jesus. Então, preste atenção, ela ouve, primeiro ponto, ela ouve. Segundo ponto, ela tem uma ação mediante uma atitude de ir até Jesus, só que ela se depara com a multidão, agora é necessário romper a multidão. E aqui, o quarto ponto que ela precisava tocar nas roupas, tocar no manto, na orla, na barra da roupa de Jesus. E porque a palavra diz assim que ela pensou, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então ela tinha uma determinação, ela tinha um propósito, ela estava determinada. Não era apenas ouvir, não era apenas tomar uma ação, uma atitude, não era apenas romper, mas ela queria algo mais. Ela queria tocar, ela tinha um propósito. E ela pensou, se eu tão somente tocar na orla, ou seja, no manto, na barra do manto de Jesus, eu serei curada. E ela faz isso, ela rompe a multidão e ela toca na orla de Jesus. Ela toca no manto, nas vestes, na barra de Jesus. Eu acredito que ela mesmo inclinada, abaixada, ela toca de forma bem sutil e de forma bem discreta, para com certeza não chamar a atenção. Só que algo muito interessante acontece. A palavra diz que imediatamente, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada. Aquela hemorragia, ela é interrompida. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu em seu corpo que ela estava curada do seu mal. Ai, que alívio que aquela mulher deve ter sentido. Que tremendo, que milagre desejado, esperado, almejado. E ela se esforçou para investir, para romper etapas por etapas até alcançar o objetivo que era tocar nas vestes de Jesus. Mas agora algo muito interessante acontece, porque eu não sei se ela imaginou que passaria despercebida, porém a palavra diz que Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Olha que tremendo. Olha que extraordinário. Jesus, ele é maravilhoso. E cada detalhe, nada passa despercebido diante dele. Ele diz, Jesus logo percebeu que havia saído poder. Então ele se vira no meio daquela multidão e ele vira-se no meio daquela multidão e pergunta, quem me tocou? Quem que tocou nas minhas vestes? Imagine. Nós lemos no início que Jesus estava em meio à multidão, as pessoas comprimiam, não tinha como transitar naquele lugar, não tinha como perceber ações diferentes. Mas Jesus, ele está atento e ele percebe toda e qualquer ação e intenção dos corações. Os discípulos que estavam com Jesus, eles ficam assim, impactados, e eles dizem, mestre, olha a multidão ao seu redor, a multidão te pressiona, a multidão está te pressionando, e você diz, quem me tocou? Nem os discípulos conseguiram entender. E Jesus, ele responde, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, alguém me tocou diferente. Eu quero que você reflita
sobre esta passagem. Esta passagem é contada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Ela é compartilhada nos Evangelhos. E esta passagem, ela nos traz um olhar diferenciado desses 5 aspectos que esta mulher presenciou e vivenciou. Primeiro, o ouvir. Segundo, a ação e a atitude, lembre-se. Terceiro, o romper, ela se deparou com a multidão. Quarto, ela tinha um propósito, tocar na orla de Jesus. E o quinto foi o confronto. O quinto foi justamente aquilo que às vezes nós não queremos. O quinto foi justamente aquele que nós temos vontade de dar meia volta e voltar. E fazer de conta que nada aconteceu. Mas é justamente nesse quinto passo que ela não podia ser paralisada. Esse quinto passo é o enfrentar o confronto. Esse quinto passo é enfrentar a situação. Você já ouviu, você já motivou a sua fé em ação, você já rompeu, você já tocou, mas agora você precisa enfrentar o confronto e assumir a sua condição. Isso me faz lembrar situações que muitas vezes temos vontade de fugir, de sair correndo. Será que aquela mulher ela teve vontade de sair correndo? Quando Jesus, ele fala, alguém me tocou, quem me tocou? Aquela mulher, a palavra diz que ela estava atemorizada e trêmula. Imagine que os discípulos tentaram deixar para lá, Jesus, não faz sentido, olha só, a multidão está te pressionando, deixa para lá. Não, Jesus falou, alguém me tocou. E aquela mulher, a palavra diz nos versículos seguintes, que ela estava trêmula e atemorizada, porque ela estava ciente do que tinha acontecido com ela. Isso é muito extraordinário. Às vezes você está rodeado de uma multidão, às vezes você está no lado de tantas pessoas, mas as pessoas não percebem, mas você sabe o sentimento que há no seu coração, você sabe o desejo, você sabe aquilo que o Senhor está realizando, você sente, é real, você sabe que aconteceu com você, mesmo que as pessoas não estejam percebendo. Então, aquela mulher atemorizada, assustada, ela assume o seu confronto e diz exatamente no versículo seguinte, ela se prostra diante de Jesus e conta para ele toda a verdade. Glória a Deus. Eu queria compartilhar esta passagem tremenda com você. Sabe o que Jesus fala para ela? Mulher, filha, ele fala para ela, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vá em paz e seja livre deste mal. O que me chama a atenção é que a diferença, muitas das vezes, não está naquilo que você ouve, mas como você vai colocar em prática aquilo que você tem escutado através da palavra de Deus. A tua ação motivada pela fé te faz dar um passo adiante, te faz acreditar, te faz sair do lugar em uma ação, em uma atitude. Ao outro momento você rompe e consegue atravessar, outras vezes você se paralisa e volta com medo de romper a multidão. O milagre não estava em estar no meio da multidão, mas em romper a multidão. E mais uma vez, ela rompe, ela toca em Jesus, mas agora ela precisa enfrentar o seu confronto, assumir o seu lugar. Fui eu, Senhor, fui eu que fui beneficiada, fui eu que toquei, fui eu que pedi, fui eu que orei dessa forma, fui eu, Senhor. Qual desses movimentos e princípios você consegue se identificar neste dia? Será que você está apenas ouvindo e não consegue se mover? Será que você ouve e o seu coração é impactado com fé e a sua fé te motiva e você tem uma ação e uma atitude, você sai do lugar, mas não consegue romper diante a multidão, diante as circunstâncias, diante ao medo, diante a pandemia, diante as perdas, você não consegue romper, você se paralisa. Ou
Você se encontra no ponto que não conseguiu tocar. Chegou pertinho de Jesus, mas não ousou tocar, não ousou confiar, não ousou acreditar no seu impulso, no seu instinto, na sua fé. Como está o seu coração? Ou será que você até tocou e recebeu o milagre? O milagre é real, você sente, você sabe, está vivendo o milagre, mas você não consegue enfrentar os confrontos, você não consegue assumir, você não consegue dizer, Senhor, sou eu, porque você não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Os discípulos mesmo não conseguiram entender e questionar e falaram, mestre, deixa isso para lá, olha, a multidão te pressiona. Eu quero deixar algo para você nessa semana. Seja fortalecido através do poder que há em Cristo Jesus. Seja direcionado em suas ações. Seja direcionado em suas atitudes. Seja fortalecido para romper e atravessar e não se intimidar diante dos confrontos. Lembre-se, estamos vulneráveis, estamos frágeis. Nós precisamos estar atentos a cada passo, a cada atitude, a cada determinação, a cada confronto a ser enfrentado. Não seja paralisado, mas pelo contrário, seja encorajado neste dia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero apresentar, Senhor, cada um, Senhor, que está ouvindo este vídeo, Pai, aonde esse vídeo teve alcance, que vidas neste dia, nesse início de semana, sejam alcançadas, fortalecidas, renovadas, Pai, diante a fragilidade, diante ao medo, diante a enfermidade, diante Senhor, Pai, o enfraquecimento físico, emocional, que o Senhor venha fortalecer e sustentar para um novo dia, que haja leveza no teu coração, que haja paz no teu espírito, é o que eu declaro e profetizo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Beijo no seu coração, fiquem com Deus.